Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Terceira Igreja Batista em Bebedouro. Eu quero desde já te agradecer por você ter tirado um tempo para assistir este vídeo, para ouvir da palavra do Senhor. Hoje em especial o Dia das Mães, e eu quero então, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de cada mamãe e parabenizar cada uma de vocês, mães, pais que cuidam dos seus filhos, mães que têm sido guerreiras no meio dessa adversidade que temos vivido. Que Deus continue abençoando a sua vida, dando graça, dando direção, que você possa continuar sendo um exemplo de fé para os seus filhos. E eu quero orar por você, mamãe. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, antes de nós orarmos pela palavra do Senhor, eu quero orar por você, mamãe. Tá bom? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, e em especial hoje, Deus, o Dia das Mães. Obrigado, ó Pai, por cada uma dessas mulheres que o Senhor, ó Deus, agraciou para que elas tivessem filhos e elas possam, ó Deus, cuidar de cada um deles. Deus amado, eu também quero te agradecer, Senhor, por aquelas mães que, por adoção, Senhor, que adotaram crianças, adotaram filhos, para que pudessem realizar o seu sonho de ser mãe. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada uma delas e te pedir uma bênção especial, não somente no dia de hoje, mas por toda a sua vida, para a glória do teu santo nome. Abençoa cada uma dessas mães e aquelas, ó Pai, que têm o sonho, o desejo de ser mãe e ainda não o são. Que o Senhor possa realizar esse sonho, que o Senhor possa realizar esse desejo, porque tudo está nas tuas mãos e nada foge do teu controle. Te agradecemos, ó Deus, por cada uma delas, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? E eu quero te pedir e te convidar a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações, a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, a dar um joinha no final dessa mensagem. Se você quiser deixar um comentário, também deixe um comentário, mas eu queria te incentivar a ouvir a mensagem e a palavra do Senhor, que é edificante para as nossas vidas. Amém? E a palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de número 7, 8 e 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Esse vai ser o nosso texto base. E por que nós vamos usar esse texto? No andamento da mensagem, nós vamos conseguir compreender qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje, um dia especial, um dia em que, em ação de graças, nós glorificamos a Deus pela vida das mães. Amém? Abra lá sua Bíblia, então, em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de número 7, 8 e 9. Vamos ver o versículo 6 também. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e serão como frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? A palavra do Senhor sendo inculcada em nossos corações. E mais uma vez eu quero te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Pai de amor, Deus de glória, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse domingo. Somos gratos a Ti pela porção da Tua palavra que lemos. E sabemos, ó Pai, que a Tua palavra fala conosco, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Ela está, Senhor Deus, apta a transformar as nossas vidas. E ela, Senhor Deus, nunca volta vazia. Ela faz, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para ela. E nós somos gratos a Deus por termos a Tua palavra em livre escolha, ter a Tua palavra com liberdade. Deus amado, fala conosco, para que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais de Ti e sermos diferentes, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus amigos, meus irmãos. Olha só que interessante, hoje, Dia das Mães,
e nós colocamos uma palavra que fala a respeito de ensinamentos, uma palavra que fala a respeito de inculcar alguma coisa na mente dos filhos. E a gente sabe que por causa da nossa tradição, por causa da nossa forte influência patriarcal, fica muito mais a cargo das mães cuidar dos filhos do que dos pais. E fica muito mais a cargo das mães ser influências positivas nos seus filhos do que os pais. Por conta de trabalhos, por conta de estudos, por conta de tantas coisas que nós fazemos durante o dia a dia. E durante as nossas vidas, nós procuramos nos espelhar em pessoas. Às vezes essas pessoas estão ao nosso redor, às vezes nos espelhamos em nossos irmãos, em alguns parentes, às vezes nós espelhamos em algum professor, às vezes nós nos espelhamos em filhos, em pais, enfim. Às vezes nós também nos espelhamos em pessoas que estão distante de nós, não são pessoas próximas, mas às vezes nos espelhamos em pessoas influentes, em filósofos, nos espelhamos em médicos, nos espelhamos em artistas, nos espelhamos em esportistas vitoriosos, né? Quem nunca quis ou quem nunca quis ser bem sucedido como Ayrton Senna, um grande corredor, e se espelha nele da forma que ele trabalhava. E é algo muito importante isso. E essas pessoas influenciam as nossas vidas em várias áreas. E essas influências que nós recebemos, nós vamos levar para toda a nossa vida. E é isso que Deuteronômio fala. Olha, inculca na mente dos teus filhos essa palavra que hoje eu estou te dando. Faça com que eles aprendam, faça com que eles ouçam, faça com que eles leiam. Ata no teu coração, coloca nos umbrais da tua porta. Faça com que essa palavra seja vista, seja visível. E isso, irmãos, com certeza vai trazer uma influência muito grande nos nossos filhos e naqueles que estão ao nosso redor. E cada personagem da Bíblia, irmãos, que nós vemos, tem o seu próprio valor. Alguns não são, os nomes não são nem citados, mas nós nos espelhamos na fé deles. Alguns dos nomes são citados e nesses a gente consegue se espelhar um pouco mais, porque tem os nomes citados, sabe quem é, talvez não tenhamos tantas informações, mas sabemos quem são. Timóteo, irmãos, é conhecido como o filho na fé de Paulo, o discípulo de Paulo, o jovem Timóteo, que Paulo treinou, que Paulo ensinou. E além de todo o ensino que Paulo teve, além de toda a influência de Paulo na vida de Timóteo, nós vemos também que a sua mãe e a sua avó tiveram uma influência muito grande na vida dele. E essa influência, com certeza, marcou de tão grande forma a vida de Timóteo, que ele se tornou o homem que elas prepararam ou elas ensinaram para que ele se tornasse. Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. Além delas cumprirem, ou a mãe, além de cumprir o seu papel maternal, ela também cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Agora a minha pergunta para você, mãe. Qual o papel que você tem exercido sobre os seus filhos? Qual a influência que você tem exercido sobre os seus filhos? Pais, essa responsabilidade não é só da mãe. Qual a influência, pais, que vocês têm exercido sobre os seus filhos? Qual o papel que você tem exercido sobre os seus filhos? Pense a respeito disso. O que eu tenho feito ou o que eu tenho refletido para os meus filhos?
O que eles têm visto em mim que eles queiram copiar, fatalmente irão copiar. O que temos feito? Mães, o que vocês têm feito? Pais, o que vocês têm feito? Vamos refletir então sobre algumas características de Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, que fizeram o homem que ele era. Uma primeira característica, uma fé sem fingimento, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha só, irmãos, a fé sem fingimento de Eunice e Lloyd habitando na vida de Timóteo. Os valores espirituais que Lloyd ensinou para Eunice e os valores espirituais que Eunice ensinou para Timóteo, com certeza trouxeram uma marca na vida daquele homem. Uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé genuína, moldaram isso na vida dele. Olha a responsabilidade de uma mãe a demonstrar uma fé sem fingimento para os seus filhos. Olha a responsabilidade de um pai, mostrar e demonstrar a vida, ou demonstrar uma fé sem fingimento. E essa é a primeira característica que nós vemos nessas duas mulheres, essas duas mães. Uma criança sabe muito bem quando um adulto está mentindo, principalmente quando a criança convive com esse adulto. Ela sabe muito bem se aquilo que o adulto está falando, ele mesmo acredita naquilo ou não. Eles notam, a criança nota se o comportamento na igreja é o mesmo comportamento em casa. Tem uma ilustração que uma família convidou o pastor para jantar em suas casas antes da quarentena, e o pastor sentado à mesa junto com a família, com o pai, com a mãe, e a criança inquieta, olhando para o pastor, olhava na esquerda do pastor, à direita do pastor, ia para trás da cadeira do pastor e ficava olhando e olhando. E esse pastor indignado falou assim: meu filho, por que você tanto olha para mim? O que está acontecendo? Aí a criança, com toda ingenuidade: ah, pastor, eu estou procurando a outra cara, porque os meus pais dizem que o Senhor é duas caras. Então, irmãos, a criança, ela nota a verdade, ela nota a realidade. Ela sabe se aquilo que o pai ou a mãe estão falando, eles realmente acreditam naquilo. Olha a influência que nós, como pais, temos sobre os nossos filhos. O que você tem ensinado para os seus filhos? Você tem ensinado uma fé sem fingimento para os seus filhos? Ou você tem ensinado uma fé da boca para fora? Uma fé enquanto as situações são boas? Uma fé enquanto não se tem problemas? Você crê em Deus? Creio. Eu creio que Deus pode todas as coisas, em todas as situações. Na primeira dificuldade, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Percebe? Uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. E essa fé impactou a vida de Timóteo. E essa fé tem que impactar a minha e a sua vida. E nós temos que transmitir aos nossos filhos, transmitir àqueles que nos conhecem, essa fé
genuína, essa fé sem fingimento. Volto a dizer, não é só papel da mãe, mas todos nós como cristãos temos o dever de transmitir uma fé genuína. Que fé que você tem transmitido? O que as pessoas têm visto em você? O que as pessoas têm visto em mim? Esperamos que seja uma fé sem fingimento, para que Deus seja glorificado. Em primeiro lugar, nós vemos uma fé sem fingimento. Em segundo lugar, nós vemos o ensino da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, diz o seguinte: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só Paulo conversando com Timóteo, escrevendo para Timóteo, falando para ele: olha Timóteo, eu sei que você já sabe as sagradas letras desde a tua infância. O texto não nos diz, mas o contexto nos leva a crer que a sua mãe e a sua avó ensinaram para ele as sagradas escrituras. E é o texto base que nós lemos ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, nos umbrais da porta, ensinando, sem cansar, inculcando na mente. Com certeza Eunice e Lloyd fizeram isso. Com certeza isso trouxe marcas na vida de Timóteo. Um jovem que conhecia a palavra de Deus. Um jovem que foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde muito cedo. Nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, o que você tem ensinado para os seus filhos? O que você tem ensinado? Temos tanto tempo. Às vezes reclamamos que não temos tempo para ler a Bíblia, para ensinar, para conversar. E agora, nessa quarentena? Talvez Deus queira nos mostrar que na realidade não é falta de tempo. Talvez Deus queira nos mostrar que é falta de prioridade. Não falta de tempo. A maior parte do tempo dos nossos filhos, quando criança, não é dentro da igreja. É conosco. Eles ficam conosco. Quando crescem, eles já têm um caráter formado por aquilo que nós plantamos lá na sua infância. É um erro nós esperarmos um dia de culto para que dentro da salinha ou da classe, da idade deles, eles possam aprender alguma coisa. Volte a ter culto no lar. Leia a Bíblia com a sua família, leia a Bíblia com seus filhos. Mas pastor, meu filho é bebê, ele não entende. Entende sim. Leia para ele. Converse com ele. Tem tantas Bíblias para crianças no aplicativo de celular. Tantas Bíblias. Eu posso até ver se eu consigo deixar o link na descrição do vídeo, para que você possa acessar para ensinar para o seu filho. Mas não diga que você não sabe. Não diga que você não tem tempo. É importante ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando velha ela não vai se desviar dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é um papel nosso, e que privilégio. No dia a dia das nossas famílias, é importante nós termos espaço para conversarmos sobre a palavra de Deus. É essencial. Essencial. Se em primeiro lugar,
nós vemos que é uma fé sem fingimento, uma característica de uma fé sem fingimento. Em segundo lugar, o ensino da palavra de Deus. Em terceiro lugar, um testemunho de vida. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 16, e o versículo é o de número 1. Atos 16, 1. Chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Dele davam bom testemunhos os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Olha só, o escritor de Atos, Lucas, falando também a respeito de Timóteo. Havia em Listra um jovem chamado Timóteo. E olha só que interessante, Lucas falando a respeito da família de Timóteo. Sua mãe judia, crente, porém seu pai grego. E eles conversavam a respeito desse testemunho de conversão dessas mulheres. E com certeza, irmãos, o testemunho de conversão de Eunice e de Lloyd era notado dentro da igreja. Timóteo, então, também conhece a Cristo. E Timóteo via o tratamento de Eunice para com Lloyd. Via o tratamento delas nas coisas do Senhor. Testemunho de vida. A incoerência com aquilo que nós falamos ou com aquilo que nós vivemos muitas vezes impedem os nossos filhos de servirem a Cristo. Muitos deles, quando se tornam adolescentes, saem da igreja porque muitas vezes não veem em seus pais a coerência com aquilo que é pregado na igreja ou aquilo que é falado na igreja e aquilo que é vivido dentro de casa. Olha a responsabilidade que nós temos. Sermos coerentes com o nosso testemunho de vida cristão. A nossa família, nós temos que dar testemunhos de vida. Não somente para aqueles de fora, mas para os de dentro das nossas casas. Irmãos, não se engane, filho de crente não é crentinho. Filho de crente carece da mesma salvação. Filho de crente carece de se entregar a Cristo como Senhor e Salvador. Não é porque você está na igreja e seu filho cresceu na igreja, não precisa reconhecer a Cristo como Salvador. Sim, precisa. Porque não é a igreja que salva ninguém, é Cristo. E o nosso testemunho vai ser fundamental. Não adianta nada vivermos na igreja de uma forma e vivermos em casa de outra. A fé acaba sendo fingida, mentira, hipocrisia. E os seus filhos e os meus filhos, o que eles vão querer? Meu pai fala uma coisa e vive outra. Eu não vou querer ser assim. Eu vou querer ser diferente. Pelo menos eu nem vou para a igreja, porque eu já não vou ser hipócrita como os meus pais. Olha só, irmãos, que peso, que responsabilidade. Se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. O testemunho de vida é essencial na vida dos nossos filhos. E nós, como pais e como mães, precisamos ter esse testemunho de vida. Como você tem
ensinado seus filhos? Qual é o testemunho que você tem feito, que você tem demonstrado, que você tem mostrado para os seus filhos? Você tem tido uma fé sem fingimento para eles? Para as pessoas que te rodeiam? Você tem ensinado a palavra de Deus para aquelas pessoas que não te conhecem ou para os seus filhos? Você tem ensinado a palavra de Deus? Você tem falado da palavra de Deus? Como tem sido o teu testemunho? Olha só, 3 características. Uma fé sem fingimento, o ensino da palavra de Deus e o testemunho de vida. 3 testemunhos que vão marcar para sempre a vida de alguém. Essas mulheres, Eunice e Lloyd, não sabemos muito a respeito delas. Mas aquilo que elas ensinaram para Timóteo permaneceu para a vida dele. Ficou marcado na vida deles, na vida dele. Talvez nós sejamos os ilustres desconhecidos, mas que nós possamos marcar a vida dos nossos filhos como cristãos autênticos, como aqueles que têm uma fé genuína, como aqueles que pregam a palavra de Deus, como aqueles que têm um testemunho vivo e forte. Que nós sejamos pessoas dessa forma, ensinando os nossos filhos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a fechar seus olhos, abaixar a sua cabeça, para nós orarmos mais uma vez. Coloque diante do Senhor as suas aflições. Coloque diante do Senhor a sua vida. Se essa palavra falou com você de alguma forma, coloque diante do Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, porque tua palavra nos corrige sempre que precisamos. Sempre, ó Pai, que necessitamos de uma correção, o Senhor está pronto a nos ajudar, a nos corrigir. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas sem fé fingida, mas que nós tenhamos uma fé genuína. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar uma fé verdadeira para a glória do Teu nome. Que nós, ó Pai, como pais, como mães, assim como Eunice, assim como Lloyd, que nós possamos, ó Pai, ensinar aqueles que estão ao nosso redor a ter uma fé genuína. Que nós possamos, Senhor, pregar a Tua palavra, falar do Teu amor, de forma, Senhor Deus, simples, mas eficaz. Que as pessoas, Senhor, ao nosso redor possam ter prazer de sentar conosco e estudar a palavra de Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, nesses momentos, ó Pai, de isolamento social, nos reunirmos como família, nos reunirmos e adorarmos ao Senhor em casa. Termos, Senhor, o nosso momento de culto doméstico, para a glória do Teu nome. Que nós tenhamos testemunho de vida cristã. Testemunho, Senhor Deus, de homens e mulheres que Te servem, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos, nós Te bendizemos. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus amigos, para você que ficou até aqui. Deus te abençoe. Que você possa ter uma semana abençoada diante do Senhor. Que você possa ter uma semana de paz, de alegria. Sabemos que temos tantas dessas dificuldades aí do isolamento, mas que isso não seja empecilho para você adorar a Deus. Que isso não seja um momento de você abandonar a Deus, a se distanciar de Deus, mas pelo contrário, se aproximar de Deus a cada dia. E eu quero te pedir de novo, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no inscrever-se, clique no inscrever-se, acione ali as notificações, clique no sininho, dê o seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, seja um propagador da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma semana gloriosa em nome de Jesus.